Olá, vamos continuar com o estudo da, da geometria analítica, né? E nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem a equação da reta. Nós já temos bastante coisa sobre retas, né? Sabemos como é que se lida com o coeficiente angular, como é que obtém, né? Os 4 modos de obter o coeficiente angular. E já temos a equação fundamental da reta. Então, já estamos preparados para resolver alguns exercícios. Vamos começar com essa questão, que é a questão da prova de 2019, da FUVEST. É uma questão de segunda fase, são 3 perguntas. Então, para fazer devagar, eu vou quebrar esse vídeo em 3 partes, tá? Nesse primeiro, eu vou resolver apenas o item A. Então, qual que é a questão aqui, né? O que está sendo dado? Nós temos aqui no plano cartesiano um quadrado, dado do problema, e um triângulo equilátero. O segmento OC e o segmento CE medem 2, ou seja, tanto os lados do quadrado quanto do triângulo equilátero são iguais a 2. E qual é a pergunta da letra A? Na letra A, ele quer a equação da reta que passa pelos pontos E e A. Bom, aqui está o ponto E, aqui está o ponto A. Eu quero a equação dessa reta, a reta que passa por E e A. Vamos fazer um esboço aqui dessa reta, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Essa é a retinha. É essa reta que a gente está procurando, vamos chamar de R. É essa reta que nós estamos procurando a equação. Tá? Ela passa aqui pelo ponto A e passa pelo ponto E. Ora, a primeira coisa a observar é que como o lado do quadrado e o lado do triângulo medem 2, né? Então esse ponto aqui, veja, isso vale 2, né? Ele está em cima do eixo das abscissas, o ponto A. Então as coordenadas do ponto A são 2, que é a abscissa, e 0, que é a ordenada. Tá certo? Esse é o ponto A. Está em cima do eixo das abscissas. A ordenada é sempre 0. Aqui ele está em cima do eixo das ordenadas, então a abscissa que é 0. Então esse ponto aqui, a gente pode escrevê-lo assim. Ponto E é o ponto 0. 0 o quê? Vamos pensar, né? Isso aqui é 2. Isso também é 2, então isso tudo é 4. 0, 4. Tá? Bom, qual é a pergunta da letra A? Na letra A, ele pede para você obter a equação da reta que eu estou batizando com o nome de R. Então, qual é a equação da reta R? Esse é o problema. Bom, nós sabemos, né, por conta da equação fundamental, que para obter a equação de uma reta eu preciso conhecer 2 coisas. Eu preciso ter um ponto por onde a reta passa e preciso ter o coeficiente angular. Ora, um ponto, isso a gente tem com sobra, né? Temos o ponto E e temos o ponto A. Então o problema aqui seria o coeficiente angular. Bom, o coeficiente angular da reta R tem algumas maneiras de obter, né? Você pode, por exemplo, fazer ΔY sobre ΔX, com esses 2 pontos, ou você pode calcular a tangente desse ângulo todo aqui, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x, medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Esse ângulo obtuso aqui. Nós sabemos que a tangente desse ângulo é muito parecido com a tangente desse. Eles são suplementares. Tá? Elas são opostas. Quanto que é a tangente desse ângulo? Bom, a tangente desse ângulo, como esse triângulo aqui é retângulo, é o cateto oposto, que vale 4, pelo adjacente, que vale 2. Bom, 4 dividido por 2 dá 2.
A tangente desse ângulo é 2. Então, quanto que é a tangente desse? Menos 2. Portanto, o coeficiente angular dessa reta é menos 2. Fazendo via tangente. Vamos escrever aqui, calculando de um outro modo, pelo ΔY sobre ΔX. Então, a primeira coisa a obter é o coeficiente angular da reta R. ΔY sobre ΔX. ΔY. Bom, vamos trabalhar com os pontos que temos, né? O ponto A e o ponto B. Ponto A e o ponto E. Então, y de E, 4, menos o y do A, 0. 4 menos 0. ΔX, x do E, menos x do A. Bom, quanto dá essa continha? 4 sobre menos 2, que dá aquilo que a gente já sabia, né? Tínhamos feito agora há pouco pelo tangente. Menos 2. Agora que eu tenho o coeficiente angular da reta, o que eu vou fazer? Bom, eu vou usar a equação fundamental, né? Como é que é a equação fundamental? Y menos y0, m, x menos x0. Certo? Tal do... Alguns gostam de chamar isso aí de ioiô michiochô. Muito bem. O que eu vou escrever no lugar desse x0 e desse y0? Bom, eu vou escrever as coordenadas de um ponto conhecido por onde a reta passa. Bom, nós temos dois, né? Temos o A e temos o E. Qual que a gente escreve? Isso é irrelevante. Qualquer um desses resolve o problema. Tá? Qualquer um. Eu vou usar o ponto A, mas poderíamos usar o ponto E, sim? É indiferente isso. Bom, o ponto A, então quem que seria o x0? O 2. E o y0? 0. Então, o x0 é o 2. E o y0 é o 0. Então, como é que fica a equação? Y menos 0, m, x menos 2. E o m? Bom, o m você acabou de calcular, né? O m calculamos agora há pouco. Menos 2. Tá? Podemos distribuir esse menos 2 e concluímos então que a equação da reta pode ser escrita assim, ó, y igual menos 2x mais 4. E está resolvido o item A. Vale aqui um comentário importante, que é o seguinte. Toda vez que você escreve a equação assim, deixa o y sozinho no primeiro membro e o resto no segundo, uma equação desse tipo, ele não está pedindo isso para a gente, tá? Mas só como observação, uma equação desse tipo a gente chama de equação reduzida. Equação reduzida da reta. É uma forma de apresentar a equação da reta. Nós poderíamos, por exemplo, ter passado todo mundo para o primeiro membro. Se você passar todo mundo para o primeiro membro, essa equação, a equação que vai representar exatamente o mesmo objeto, ou seja, essa mesma reta aqui, né? A equação ficaria assim, ó, passando todo mundo para cá, 2x mais y menos 4 igual a 0. Uma equação desse tipo, onde está todo mundo no primeiro membro e apenas um 0 lá no segundo, equação assim, a gente chama de equação geral da reta. Tá certo? Ele não pedia nada disso, né? Assim, para você escrever na reduzida ou na geral, ele pedia apenas a equação.
Tá? Então, basta apresentar uma relação entre o x e o y. Ok? É isso, pessoal. Daqui a pouco eu resolvo o item B. Até mais.